Muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube para a gente falar sobre o nosso Botafogo, sobre o nosso glorioso. Já peço para você se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, deixar aquele like no vídeo que é muito importante, você contribui demais para o nosso crescimento, beleza? Vamos falar de Botafogo, tem algumas notícias importantes aqui que eu quero passar com vocês. O Botafogo que já está em terras chilenas. Amanhã teremos a estreia do Botafogo na Copa Libertadores da América 2025. Botafogo, atual campeão da competição, estreia amanhã lá no Chile, tá? Inclusive já tem torcedores do Botafogo chegando lá no Chile. Enfim, a torcida do Botafogo sempre presente em qualquer lugar do mundo, né? Mas antes de falar desse jogo, né, prováveis escalações, como é que vem Botafogo, como é que vem a Universidade de Chile, eu quero falar sobre um outro assunto que ficou pendente de ontem, né? Ontem tivemos 2 vídeos e ficou pendente a gente falar sobre 2 situações, né? O Cauli e o Cristaldo. São 2 jogadores que saíram aí nos últimos dias um burburinho sobre o Botafogo querendo nessa janela doméstica comprar aí um desses 2 jogadores. E o Botafogo mostra com isso que está sentindo ali uma carência no setor de meio campo. O Botafogo que teve a saída do Romero, teve a saída do Eduardo, ficou o Savarino, mas perdeu opções no elenco, né? O scout do Botafogo a princípio não trouxe ninguém para essa posição de fato. O Santiago Rodrigues até sabe fazer a função, mas é um jogador que costuma jogar mais pelo lado esquerdo do campo. O Botafogo não trouxe de fato um meio armador. E o Renato Paiva começou a utilizar o Patrick de Paula jogando mais avançado, mais próximo do gol, e vem rendendo bem, inclusive. Eu tô achando o Patrick de Paula melhor nessa posição do que na posição original dele como volante. Mas é fato que o Botafogo precisa reforçar esse setor, e o Renato Paiva já deve ter pedido isso, já deve ter solicitado aí para o John Textor, para o scout do Botafogo. Agora, esses primeiros nomes que apareceram são nomes interessantes. Claro, não deve vir os 2, às vezes não vem até nenhum dos 2, mas o Botafogo quer. E pelo menos um dos 2 eu acho que já melhoraria bastante ali as opções, né? O PK vem merecendo as oportunidades, está demonstrando no treinamento e em campo que é um jogador que está querendo dar a volta por cima. Tem o Savarino, e aí a gente precisa falar do Savarino aqui, né? O Savarino que fez o exame, notícia do jornal O Globo, fez o exame, ficou no Rio de Janeiro e não foi constatada nenhuma lesão no Savarino, graças a Deus. Então o Savarino já deve estar à disposição do jogo aí no final de semana contra o Juventude. É bom que, né, precaução, fica no Rio, né, dá uma descansada no músculo, joga no final de semana contra o Juventude, e o Botafogo vai sair o Savarino amanhã nessa estreia da Libertadores. Mas é uma notícia ótima, não ter lesão no Savarino, uma notícia sensacional. Agora, em relação a opções, por exemplo, amanhã vai ter que ser o PK titular de novo, jogando como meio ofensivo. Por quê? Porque o Savarino já não vai jogar. Então a gente está realmente sentindo a necessidade de ter sim mais um jogador. E aí a gente tem que falar do Cauli e do Cristaldo, que foram os nomes que apareceram aí como um burburinho, né, digamos assim, na mídia nos últimos dias. O Cauli é um jogador que está no Bahia ainda, foi comprado pelo Bahia, lá do Ludogorets, da Bulgária, inclusive o mesmo time do Juan Cruz, que o Botafogo comprou lá também. E o Renato Paiva é um grande admirador do Cauli, né? No Charla Podcast, antes dele ser anunciado como treinador do Botafogo, o Renato Paiva deu uma baita entrevista lá no Charla e falou isso, né, que se ele pudesse, ele levava o Cauli para todos os clubes que ele treinasse. Não conseguiu levar para o Toluca, agora aqui no Botafogo, é claro que ele vai pedir novamente para que o Botafogo tente a contratação. Não é fácil, é um jogador que não é muito jovem, e o Botafogo teria que comprá-lo do Bahia. O Bahia não vai facilitar as coisas, apesar dele não ser o titular lá no Bahia. Rogério Ceni prefere outros jogadores, prefere Everton Ribeiro, prefere outros jogadores na frente do Cauli. Mas, óbvio, o Bahia não vai querer liberar ele fácil assim. Então, vamos ver como é que vai ser essa questão dessa negociação. E o Botafogo tem um outro nome, que é o Cristaldo. Jogador também meia ofensivo, que sabe jogar nessa posição. É o atual camisa 10 do Grêmio. Tá tendo uma complicação lá no Grêmio na questão de renovação. Inclusive, ele foi até para o banco de reservas por conta disso. Não está aceitando lá os números de renovação e tudo mais. Foi até sacado do time titular, não jogou o Grenal, não jogou a primeira partida contra o Atlético Mineiro, mas é um jogador que já ajudou muito o Grêmio, é um jogador que já foi titular por muito tempo lá no time do Grêmio.
E é um jogador também com características de meia armador, né? Então a gente vê que é exatamente esse estilo que o Renato Paiva quer aí para o elenco do Botafogo. Mais um jogador com essa função. Seja o Cauli ou seja o Cristaldo, eu acho que são dois jogadores que vêm para ajudar muito o Botafogo. Eu prefiro que seja o Cauli porque é o jogador que o Renato Paiva quer. É o jogador que ele pediu e que ele já deu entrevista dizendo que levaria ele para todos os times que ele treinasse. Então é óbvio que o Cauli é a prioridade do nosso querido treinador, né? Mas o Cristaldo não é uma opção ruim, né? Agora, existe um fato. Se o treinador identificou essa carência, eu também já tinha comentado isso, que o Botafogo precisava trazer um jogador para essa função, porque a gente tinha perdido o Romero e tinha perdido o Eduardo. O Botafogo ficou com poucas opções nesse setor. Agora o Renato Paiva entende também aí que é dessa forma que a gente precisa seguir. Então vamos ficar torcendo para que nessa janela a gente consiga trazer pelo menos mais um nome. E aí chega lá no meio do ano, janela do meio do ano, né, para o Mundial de Clubes e também para o segundo semestre, aí o Botafogo vai ajeitando, né, as lacunas que ficaram no elenco do Botafogo, beleza? Então é isso, vamos aguardar os próximos dias, vamos ver o que vai acontecer, né? Eu fico torcendo, repito, muito para que o Cauli avance. Eu acho um jogador que pode encaixar muito bem nesse time do Botafogo. E assim, a gente não deveria avaliar isso. Mas, pô, é maneiro, né? Ele é botafoguense de coração, né? Já saiu fotos aí, né, dele criancinha com a camisa do Botafogo. Além de ser um grande jogador, é um jogador que torce pro Botafogo, né? Fanático, né? Jogador, depois que vira profissional, perde um pouco isso. Mas é sempre bom, né? O cara jogar muito e ainda é botafoguense de coração. Pô, fico torcendo demais para que dê certo. Tá? Vamos ver o que vai acontecer e a gente traz aqui no canal do Medeiros mais novidades, com certeza, para vocês. Tá bom? Deixe seus comentários, o que vocês acharam e vamos falar de Botafogo. Um abraço, até a próxima.